Ok. E vamos lá, então. Milton com a palavra. Bom, avança para o próximo quadro, por favor. Sim, deixa eu só ver se estamos bem posicionados aqui. Próximo quadro. Bom, no documento 61, a gente vai ver, entre outros, então, o novo estágio das terras continentais, o estágio recente de inundações, o estágio das montanhas modernas, a grande migração dos mamíferos, a primeira idade glacial, o homem primitivo da idade do gelo e a continuação da idade do gelo. Bem legal. Tinha homem primitivo na idade do Acho que gelo? era primata ainda, não é? É o finalzinho dela ali, né? Porque ainda não tinha aparecido meio fonte ainda, não. O que ele chama de finalzinho ali, inclusive, é quase as vésperas da chegada do casal Adão, que ainda tinha uns resquícios assim, de uma região bem gelada. Então, é nesse sentido que ele quer dizer, o finalzinho ali dessa era glacial. Vamos avançar aqui, aí vamos ver, né? Pode ser, né? Bom, ele lembra então que a era dos mamíferos estende-se desde os tempos da origem dos mamíferos placentários até o fim da Idade do Gelo, abrangendo pouco menos de 50 milhões de anos. Durante essa era cenozoica, a paisagem do mundo apresentou uma aparência atraente. Colinas onduladas, vales amplos, rios largos e grandes florestas. Por vezes, durante esse espaço de tempo, o istmo do Panamá subiu e desceu. Por 3 vezes, o mesmo aconteceu à ponte de terra do Estreito de Bering. Nós vamos ver algumas imagens na frente, tanto do istmo como do estreito. As espécies animais não só eram numerosas, como variadas. As árvores estavam repletas de pássaros e todo mundo era um paraíso animal. Não obstante a luta incessante das espécies animais em evolução pela supremacia. Os depósitos acumulados de 5 períodos dessa era, que durou 50 milhões de anos, contêm os registros fósseis das dinastias sucessivas dos mamíferos e conduzem diretamente aos tempos do aparecimento factual do próprio homem. Então a gente vai ver o novo estágio das terras continentais, a idade dos mamíferos primitivos. Então, há 50 milhões de anos, as áreas de terra do mundo estavam, em geral, acima da água ou apenas ligeiramente submersas. As formações e os depósitos desse período são tanto terrestres quanto marinhos, mas principalmente terrestres. Durante um considerável período de tempo, a Terra gradualmente elevou-se, mas simultaneamente foi carreada pelas águas até os níveis mais baixos na direção do mar. Às vezes a impressão que eu tenho é que se as terras se mantivessem numa planície, né, relativamente baixa, né, a gente teria um paraíso aqui. Né? Bom, mas enfim, não era para ser. Não precisava subir montanha. Não, eu digo mais no sentido da manutenção do clima, né? Ia ser sempre mais estável, de repente. Talvez. Dá a impressão de que não haveria essas variações todas, né? Pode ser. Bom, vamos lá. No início desse período, na América do Norte, os mamíferos do tipo placentário apareceram subitamente. Subitamente. A gente vai ver pelo menos umas 6, 7 vezes a palavrinha subitamente. E constituíram-se subitamente a ação. E constituíram-se no mais importante desenvolvimento evolucionário até essa época. Ordens anteriores de mamíferos não placentários haviam existido, mas esse novo tipo surgiu direta e subitamente de um réptil ancestral pré-existente, cujos descendentes haviam sobrevivido até o final dos tempos do declínio dos dinossauros. O pai dos mamíferos placentários foi um dinossauro pequeno, altamente ativo, carnívoro, do tipo saltador. Ai, que medo. Nosso ancestral, né? Os instintos mamíferos básicos começaram a manifestar-se nesses tipos primitivos de mamíferos.
Os mamíferos possuem uma vantagem imensa de sobrevivência sobre todas as outras formas de vida animal, pois eles podem gerar uma progenie relativamente madura e bem desenvolvida, nutrir, educar e proteger sua progenie e cuidar dela com uma atenção afetuosa, empregar a capacidade superior do seu cérebro para a autoperpetuação, utilizar maior agilidade para escapar dos inimigos, aplicar a sua inteligência superior ao ajustamento e à adaptação ambiental. Lendo esse textinho, eu fiquei com a impressão de que, desde o início, estava fadado assim os mamíferos. Sim. Sim. Não podia ser outro. Não. Né? Não podia ser uma vertente réptil. Não. A gente não podia ter escama hoje. Interessante que ele falou mamíferos possuem uma vantagem imensa de sobrevivência. Uhum. Isso quer dizer que pode ser que em outros planetas também haja mais... Tipo, a evolução no natural seja através dos mamíferos. Ou mais mamíferos do que outros tipos de espécies que tenham desenvolvido. Né? Verdade. Mas eu acho que nós já éramos antes de ser. Né? Há 45 milhões de anos, os espigões continentais foram elevados em consequência de um afundamento bastante generalizado da linha costeira. A vida mamífera estava evoluindo rapidamente. Um réptil pequeno, um mamífero do tipo ovíparo, floresceu. Os ancestrais dos futuros cangurus povoaram a Austrália. Logo surgiram pequenos cavalos, rinocerontes ágeis, tapires com trompas. O tal do tapir é um parente muito próximo da nossa anta. Né? A foto é, na verdade, de uma anta. Porcos primitivos, esquilos, lêmures, gambás e várias tribos de animais do tipo dos símios. Eram todos pequenos, primitivos e bem mais adaptados para viver nas florestas das regiões montanhosas. Uma grande ave terrestre, semelhante a avestruz, desenvolveu-se, atingindo uma altura de 3 metros e punha um ovo de 23 por 33 centímetros. Esses foram os ancestrais dos futuros pássaros gigantes de passageiros que eram tão altamente inteligentes e que outrora transportaram os seres humanos por via aérea. Que legal isso aí, né? Na época de Adão e Eva. Foi um pecado, Muito né? legal, né? Não teria como ter sobrevivido, mas que foi um pecado, foi. Os mamíferos da era Cenozoica primitiva viviam na terra, sob as águas, no ar, nos topos das árvores. Tinham de 1 a 11 pares de glândulas mamárias e todos eram cobertos por uma quantidade considerável de pelos. Em comum com as ordens que surgiram posteriormente, eles desenvolveram 2 dentições sucessivas e possuíam cérebros grandes em relação ao tamanho dos seus corpos. Entre eles, contudo, não existia ainda nenhuma das espécies modernas. Há 40 milhões de anos, as áreas de terra do hemisfério norte começaram a elevar-se, e a isso se seguiram novos depósitos extensos de terras, bem como outras atividades terrestres, incluindo derramamentos de lava, arqueamentos com depósitos aluviais, formação de lagos e erosão. E nos 2 últimos documentos, o que se falou o tempo todo é que a não sobrevivência dos dinossauros foi em função do tamanho enorme dele, da necessidade de comida, e do cérebro tão pequenininho. E os mamíferos já têm um cérebro maior, né? Sim. Durante essa última parte dessa época, quase toda a Europa submergiu. Em seguida, a uma ligeira elevação da Terra, o continente ficou coberto de lagos e baías. O Oceano Ártico, passando pela depressão dos Urais, escorreu para o sul, ligando-se ao mar Mediterrâneo, que se havia expandido então para a direção norte. As terras mais altas dos Alpes, Cárpatos, Apeninos e Pirineus estavam acima das águas como ilhas de um mar. Ali é uma foto dos Pirineus, né? Essa região montanhosa ali entre França e Espanha, né? Que acaba sendo quase como uma fronteira natural. Né? O istmo do Panamá estava acima d'água.
Os oceanos Atlântico e Pacífico estavam separados. A América do Norte estava ligada à Ásia por meio da ponte de terra do Estreito de Bering e à Europa por meio da Groenlândia e da Islândia. O circuito das terras, nas latitudes norte, interrompia-se apenas nos estreitos Urais que ligavam os mares árticos ao Mediterrâneo. Então, ampliado. Uma quantidade considerável de calcário foraminífero depositou-se nas águas europeias. Hoje, essa mesma pedra foi elevada a uma altitude de 3.000 metros nos Alpes, a 4.800 metros no Himalaia e a 6.000 metros no Tibete. Nossa. Pois é, está lá em cima. Os depósitos de giz desse período são encontráveis ao longo das costas da África e Austrália, na costa oeste da América do Sul. Ali tem uma foto do que seriam, então, esses foraminíferos, né, que promoveram esse depósito. E, segundo o Wikipédia, é um grupo de protistas com pseudópodos reticulados da linha lá da Filoforaminifera. Mas são bonitos, né? Né? Estão lá em cima, né? Durante toda essa época, a chamada Eocena, a evolução dos mamíferos e outras espécies de vida relacionadas a eles continuou, com pouco ou nenhuma interrupção. A América do Norte, então, estava ligada por terra a todos os continentes, excetuando-se a Austrália. E o mundo foi gradualmente tomado por uma fauna mamífera primitiva de vários tipos. Esse mapa não Legal é... esse mapa. Ele não é, porque a Austrália... Não é bem o da época. Não é, porque a Austrália tem que estar mais descolada já. Eu senti uma assim, eu não conseguia achar um mapa que fosse de acordo com a descrição do livro. Teria que alguém fazer, eu não sei se existe em algum outro site, mas teria que alguém pegar e desenhar esses mapas. Né? Interessante. Uma ideia para alguém aí. 2. Alguém quer ler? Eu leio. Tá. No estágio recente de inundações, a idade dos mamíferos avançados. Esse período ficou caracterizado por uma evolução rápida e favorecida dos mamíferos placentários, a forma mais adiantada de vida mamífera desenvolvida durante essa época. Embora os primeiros mamíferos placentários hajam se originado de ancestrais carnívoros, ramificações herbívoras logo se desenvolveram, e em breve as famílias dos mamíferos onívoros também surgiram. As angiospermas, que é a plantinha que tem a semente dentro como o maracujá, gostaram? Era o alimento principal dos mamíferos, os quais rapidamente cresciam em número. A flora terrestre moderna, incluindo a maioria das plantas e árvores atuais, aparecera durante épocas anteriores. Há 35 milhões de anos, fica assinalado o começo da idade da predominância dos mamíferos placentários no mundo. A ponte de terra do sul era abrangente, religando o então enorme continente da Antártida à América do Sul, a África do Sul e a Austrália. Então, lá embaixo era uma coisa só, né? A despeito da concentração de massas de terra nas latitudes altas, o clima do mundo permaneceu relativamente suave, por causa do aumento enorme no tamanho dos mares tropicais. E também porque as terras não foram elevadas suficientemente a ponto de produzirem geleiras. Grandes fluxos de lava ocorreram na Groenlândia e na Islândia, e uma certa quantidade de carvão foi depositada entre essas camadas. Mudanças notáveis estavam ocorrendo na fauna do planeta. A vida marinha passava por uma grande modificação. A maior parte das ordens atuais de vida marinha existia, e os foraminíferos continuavam a exercer um papel importante. A vida dos insetos era muito semelhante à da era anterior. As camadas dos depósitos fósseis de Florição, no Colorado, pertencem aos últimos anos dessa época longínqua. A maior parte das famílias dos insetos vivos remonta a esse período, que é quanto? 35 milhões de anos? 35 milhões. Porém, muitos dos que então existiam estão extintos atualmente, e os seus fósseis, contudo, ainda permanecem. Seus fósseis, contudo, ainda permanecem.
Essa foi, sobretudo, a idade da renovação e da expansão para os mamíferos em terra firme. Dentre os mamíferos anteriores e mais primitivos, mais de 100 espécies estavam extintas antes do término dessa época. Mesmo os mamíferos de grande porte e de cérebros pequenos pereceram logo. Os cérebros e a agilidade haviam substituído a couraça e o tamanho, na linha de progresso da sobrevivência animal. E com a família dos dinossauros em declínio, os mamíferos assumiam lentamente o domínio da Terra, destruindo rápida e completamente o remanescente dos seus ancestrais répteis. Estou lembrando da Era do Gelo. É muito legal. Com o desaparecimento dos dinossauros, outras grandes mudanças ocorreram nos vários ramos da família sauriana. Os membros sobreviventes das famílias primitivas de répteis são as tartarugas, as cobras e os crocodilos, junto com a venerável rã, o único grupo remanescente a representar os ancestrais iniciais do homem. Então, depois da ameba, nosso ancestral posterior é a rã. Depois é que veio o primata lá. Vários grupos de mamíferos tiveram a sua origem em um único animal, agora extinto. Essa criatura carnívora era algo como um cruzamento de gato e uma foca. Podia viver pode ser um leão marinho? Podia viver na terra ou na água e era altamente inteligente e muito ativo. Não podia ser extinto. Não, eu sei, mas um gato e uma foca. Lembra um leão marinho? Pode ser, não é o leão marinho, claro, porque já está extinto esse animal aí. Mas pode ser parecido. É. Na Europa, o ancestral da família canina evoluiu, dando logo origem a muitas espécies de pequenos cães. Nessa mesma época, apareceram os roedores, incluindo os castores, os esquilos, os geomes, os camundongos e os coelhos, e logo se transformaram em uma forma notável de vida, e pouca mudança ocorreu nessa família desde então. Os depósitos posteriores desse período contêm os remanescentes fósseis de cães, gatos, guaxinins e doninhas, nas suas formas ancestrais. Que legal. Esse é o tal do geome. Então, os primeiros cães apareceram há 33 milhões de anos, mais ou menos, né? Nossa. Não só eles, né? Eles, os gatos, os os cães são camundongos, mais... os coelhos, os os castores, mais... blá, blá. Meu Deus. O pessoal é velho. Há 30 milhões de anos, os tipos modernos de mamíferos começaram a surgir. Até então, os mamíferos haviam vivido em grande parte nas colinas, sendo do tipo das montanhas. Subitamente, começou a evolução do tipo das planícies, ou o tipo que tem casco, de espécies herbívoras diferenciadas das com garras, de comedores de carne. Esses herbívoros vieram de um ancestral não diferenciado, que tinha 5 dedos nas patas e 44 dentes, e que pereceu antes do fim dessa idade. A evolução dos dedos não avançou para além do estágio de 3 dedos durante esse período. Dá a impressão que eles queriam, né, daquele animal surgiu o homem, não deu certo. Não deu, tem que esperar mais um pouco. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. O cavalo, um exemplo notável de evolução, viveu durante essas épocas tanto na América do Norte quanto na Europa, embora o seu desenvolvimento não se haja completado totalmente antes do fim da Idade do Gelo. Se bem que a família dos rinocerontes tem aparecido no final desse período, apenas posteriormente ela conseguiu a sua maior expansão. Também se desenvolveu uma criatura pequena, semelhante a um porco, e que se tornou ancestral de muitas espécies de suínos, queixadas e hipopótamos. Os camelos e as lhamas tiveram a sua origem na América do Norte, por volta da metade desse período, e povoaram as planícies do oeste. Mais tarde, as lhamas migraram para a América do Sul, os camelos para a Europa, e logo ambos acabaram sendo extintos na América do Norte, embora uns poucos camelos hajam sobrevivido até a Era do Gelo, a Idade do Gelo. Depois aí eles desceram para o Oriente Médio, né? Interessante, né? Por volta dessa época, uma coisa notável aconteceu no lado oeste da América do Norte.
os primeiros ancestrais dos antigos lêmures fizeram a sua primeira aparição. Embora essa família não possa ser considerada como a dos verdadeiros lêmures, o seu surgimento marcou o estabelecimento da linha na qual se originaram subsequentemente os lêmures verdadeiros, e deles vieram os primatas e deles vieram o homem. Tal como as serpentes terrestres de uma idade anterior, que se fizeram aos mares, agora uma tribo inteira de mamíferos placentários desertou a terra e fez dos oceanos a sua residência. E desde então permaneceu no mar, gerando as modernas e variadas baleias, golfinhos, mazorpas, que eu não sei o que é, mazorpa, focas e leões marinhos. O que é uma mazorpa? Na verdade, o livro traz com essa grafia, mazorpa, mas não tem na internet com essa grafia. Aparece com a grafia marsopa. Pode ser um erro. Erro de... Que, na verdade, é esse bichinho, esse primo tipo próximo do golfinho ali. Tá. E porque tem vários tipos de golfinhos, né? Essa é a marsopa. A vida avícola do planeta continuou a desenvolver-se, mas com poucas mudanças evolucionárias importantes. A maioria dos pássaros modernos existia, incluindo as gaivotas, garças, flamingos, abutres, falcões, águias, corujas, codornas e avestruzes. Por volta do fechamento dessa época, Oligocena, cobrindo 10 milhões de anos, a vida vegetal, junto com a vida marinha e dos animais terrestres, desenvolveu-se amplamente e tinha presença na Terra de um modo semelhante ao de hoje. Uma especialização considerável ocorreu subsequentemente, mas as formas ancestrais da maioria das coisas vivas já existiam então. Isso que legal. É uns 25 milhões de anos atrás. Legal, né? Alguém quer ler? Posso ler? Posso abrir? O estado das montanhas modernas. A idade do elefante e do cavalo. A elevação das terras e a separação dos mares estavam vagarosamente mudando o clima do mundo, resfriando gradativamente, mas o clima ainda era suave. As sequoias e as magnólias cresciam na Groenlândia, mas as plantas subtropicais estavam começando a migrar para o sul. No final dessa época, essas plantas e árvores de climas quentes haviam desaparecido em grande parte das latitudes ao norte, sendo substituídas por plantas mais robustas e pelas árvores que mudam de folhagem anualmente. Houve um grande acréscimo nas variedades das gramíneas, e os dentes de muitas espécies de mamíferos alteraram-se gradualmente, conformando-se aos tipos atuais que pastam. Há 25 milhões de anos, aconteceu uma ligeira submersão de terras, que se seguiu a longa época de elevação das terras. A região das montanhas rochosas permaneceu altamente elevada, de modo que o depósito feito pelo material de erosão continuou por todas as terras baixas a leste. As serras foram bem reelevadas, e de fato elas têm subido desde então. A grande falha vertical de 6,5 km na região da Califórnia data dessa época. Ali fala da falha, né? Uhum. Que é a falha de San Andreas, né? Isso. Tem até o filme. Do filme. Há 20 milhões de anos, os mamíferos conheceram, de fato, a sua idade de ouro. A ponte de terra do Estreito de Bering estava acima das águas, e muitos grupos de animais migraram para a América do Norte, vindo da Ásia, incluindo os mastodontes de 4 presas, os rinocerontes de pernas curtas e muitas variedades da família dos felinos. É engraçado pensar que a Rússia e os Estados Unidos, durante várias épocas, foram irmãos, né? Foram uma coisa só. O primeiro cervo apareceu e a América do Norte logo estava povoada de ruminantes, veados, bois, camelos, bisões e várias espécies de rinocerontes. Mas os porcos gigantes, de mais de 1,80 m de altura, extinguiram-se. Será que eles são parentes do javarés? Deve ser, né? Poxa, você imagina você topar com um porco de 1,80 m de altura? Nossa! De Quanto altura. pesa um bicho desse? Não é de Esse comprimento, o é de nosso já altura. é pesado pra caramba.
Eu tenho 1,56 m. Maior que você, Dá maior para que eu. alimentar bastante família. Faz um rifão. Não, tô fora desse bicho. Ele cagar tudo. Que feio. Os imensos elefantes desse período e dos subsequentes possuíam cérebros grandes, bem como os corpos imensos, e logo tomaram todo o mundo, exceto a Austrália. Dessa vez, o mundo estava dominado por um animal imenso, com um cérebro suficientemente grande para capacitá-lo a subsistir. Confrontado com a vida altamente inteligente dessas idades, nenhum animal do tamanho de um elefante poderia haver sobrevivido, a menos que possuísse um cérebro de grande porte e de qualidade superior. Tá vendo como é importante o cérebro Olha para eles? só. Toda vez Pois eles é. falam isso. E Pela a gente sua- acha que é um meteoro que matou os dinossauros. É. Pela sua inteligência e adaptabilidade, apenas o cavalo pode ser comparado ao elefante, que é ultrapassado pelo próprio homem. E mesmo assim, das 50 espécies de elefante em existência, quando da abertura desse período, apenas 2 sobreviveram. Olha que legal isso daí que eles estão falando. Pela sua inteligência e adaptabilidade, apenas o cavalo pode ser comparado ao elefante. E só é ultrapassado pelo Pelo homem. Interessante mesmo. Legal, né? Que o cavalo, que o elefante é inteligente, Inteligente. ele sabe. O cavalo também, a Cavalo gente ouve também, bastante coisa a respeito. Né? Há 15 milhões de anos, as regiões montanhosas da Eurásia estavam se elevando e havia alguma atividade vulcânica em todas essas regiões, mas nada comparável aos fluxos de lava do hemisfério ocidental. Essas condições instáveis prevaleceram em todo o mundo. O Estreito de Gibraltar fechou-se e a Espanha ficou ligada à África pela antiga ponte de terra, mas o Mediterrâneo fluiu para o Atlântico por meio de um canal estreito que se estendia através da França. Os picos das montanhas e os planaltos surgiram como ilhas por sobre esse antigo mar. Mais tarde, esses mares europeus começaram a retrair-se. Mais tarde ainda, o Mediterrâneo ficou ligado ao Oceano Índico, e ao final dessa época, a região de Suez de tal modo estava elevada que o Mediterrâneo se tornou durante um certo tempo um mar salgado interior. Curioso, né? O Mediterrâneo ligado para cá, ligado para lá, salgado. A ponte de terra da Islândia submergiu e as águas árticas misturaram-se às do Oceano Atlântico. A costa atlântica da América do Norte rapidamente resfriou-se, mas a costa do Pacífico permaneceu mais quente do que é atualmente. As grandes correntes oceânicas estavam atuando e afetavam o clima do mesmo modo como fazem hoje. A vida dos mamíferos continuou a evoluir. Enormes manadas de cavalos juntaram-se às de camelos, das planícies do oeste da América do Norte. Essa foi verdadeiramente a idade dos cavalos, bem como a dos elefantes. O cérebro do cavalo é próximo, em qualidade animal, ao do elefante, mas sob um ponto de vista é decididamente inferior, pois o cavalo nunca venceu completamente a tão sedimentada propensão de fugir quando amedrontado. E o elefante já avança, né? Se defende. Exatamente. O cavalo não tem o controle emocional do elefante. Olha que interessante Olha. isso. Enquanto o elefante é, em muito, prejudicado pelo tamanho e pela falta de agilidade. O cavalo não tem o controle emocional do elefante, enquanto o elefante é, em muito, prejudicado pelo tamanho e pela falta de agilidade. Durante essa época, o animal evoluiu de que, de algum modo, era como ambos, o elefante e o cavalo, mas foi logo destruído pelas famílias dos felinos, que crescia rapidamente. No momento presente, em que Urântia entra em uma idade chamada Idade Sem Cavalos, vós devias parar para ponderar o que esse animal significou para os vossos ancestrais. Os homens primeiro usaram os cavalos como alimento, depois para viajar e mais tarde na agricultura e na guerra. O cavalo tem servido à humanidade há um longo tempo e tem tido um papel importante no desenvolvimento da civilização humana. É, mas agora cada vez mais distante. Os desenvolvimentos biológicos desse período contribuíram em muito para o estabelecimento do cenário que permitiu o aparecimento posterior do homem. Na Ásia Central, evoluíram os tipos verdadeiros tanto dos macacos primitivos quanto dos gorilas, tendo um ancestral em comum, agora extinto.
Mas nenhuma dessas espécies está ligada à linha dos seres vivos que viriam a tornar-se mais tarde os ancestrais da raça humana. A família canina estava representada por vários grupos, notadamente de lobos e raposas, a tribo dos felinos pelas panteras e pelos grandes tigres dentes de sabre, esses últimos tendo evoluído inicialmente na América do Norte. As famílias modernas dos felinos e dos caninos cresceram em número no mundo inteiro. As doninhas, martas, lontras e guaxinins medraram e desenvolveram-se em todas as latitudes norte. Os pássaros continuaram a evoluir, embora poucas mudanças notáveis tenham ocorrido. Os répteis eram semelhantes aos dos tipos modernos, cobras, crocodilos e tartarugas. Assim, chegou ao fim uma idade muito cheia de acontecimentos e muito interessante da história do mundo. Essa idade do elefante e do cavalo é conhecida como a época Mioceno. Então, interessante. O estágio recente das elevações continentais. A última grande migração dos mamíferos. Esta é a época da elevação pré-glacial das terras, na América do Norte, na Europa e na Ásia. A Terra foi alterada amplamente na sua topografia. As cadeias de montanhas surgiram, as correntes mudaram os seus cursos e os vulcões isolados irromperam em todo o mundo. Há 10 milhões de anos começou uma idade de vastos depósitos localizados de terra, disseminados nas planícies dos continentes, mas a maioria dessas sedimentações foi removida mais tarde. Grande parte da Europa, nessa época, ainda estava sob as águas, incluindo regiões da Inglaterra, Bélgica e França. E o mar Mediterrâneo cobria grandes áreas do norte da África. Na América do Norte, extensos depósitos se fizeram nas bases das montanhas, nos lagos e nas grandes bacias terrestres. Esses depósitos têm, em média, apenas 60 metros de espessura. São mais ou menos coloridos e neles os fósseis são raros. 2 grandes lagos de água doce existiram na parte oeste da América do Norte. As serras estavam elevando-se, Shasta, Hood e Rainier estavam iniciando as suas carreiras como montanhas. Mas só na idade subsequente de geleiras é que a América do Norte começou o seu deslocamento na direção das profundezas do Atlântico. Durante um curto espaço de tempo, toda a terra do mundo uniu-se novamente, e situando-se a Austrália. A Austrália sempre fica... Nunca participa, né? Eu lembro do hora aí. Austrália e Oceania ali, separadinho. E a última grande migração mundial de animais aconteceu. A América do Norte estava ligada tanto à América do Sul quanto à Ásia, e havia um intercâmbio livre da fauna animal. Preguiças, tatus, antílopes e ursos, vindos todos da Ásia, entraram na América do Norte. Enquanto os camelos norte-americanos foram para a China. Os rinocerontes migraram para todo o mundo, exceto para a Austrália e para a América do Sul, mas se extinguiram no hemisfério ocidental ao final desse período. Depois eles renascem de novo. Mas só na África, né, agora? Em geral, a vida do período precedente continuou a evoluir e a disseminar-se. A família felina dominou a vida animal e a vida marinha estava quase em compasso de espera. Muitos dos cavalos ainda tinham 3 dedos. Hoje eles têm aquela, como chama? Que é separado só em 2. Como chama aquilo? Casco. Mas os cavalos não têm mais dedos. Então, ele só tem o casco, mas aqui ele é separado tem em uma meio. fenda, né? Tem uma fenda, Não, o cavalo não tem. Amor. O boi tem. Gatinho, vamos ver. Pode continuar. Será que o cavalo? Muitos dos cavalos ainda tinham 3 dedos. É um casco único. Mas os tipos modernos estavam em vias de aparecer. As lhamas e os camelos, parecidos com girafas, misturavam-se com os cavalos nos pastos das planícies. A girafa apareceu na África, tendo então um pescoço tão comprido quanto agora. Na América do Sul, as preguiças, tatus tamanduás e o tipo sul-americano de macacos
primitivos evoluíram. Antes que os continentes estivessem finalmente isolados, os animais de maior porte, os mastodontes, migraram para todos os lugares, excetuando-se a Austrália, sempre lá, né? Tadinho. cavalo Ele só é uma tem o pata casco mesmo, fechada, gente. É o casco, né? O camelo que tem separação. tem A uma vaca fenda. também tem separação. A vaca, inclusive, tem um dedinho atrás do casco. É verdade. Mas ela tem o é. casco dividido. Tem E divididinho. ainda tem, assim, atrás das patinhas, parece dois chifrinhos, assim. Atrás. Que acho que eram dedos que se... Eu fui criado na roça, eu sei como é que funciona. eu fui esse criada em São negócio. Paulo. Quando Mocinhas da cidade, né? Quer discutir comigo? Que isso agora? Não, você não pulou um? Você pulou. Não. Excetuando os É, Austrália. Não, muitos dos cavalos. Já certo. Próximo. Vocês estão tudo fora de 5 dias, não sei, cara. Qual que é o problema, ô, pessoal? Não, eu tô Só o Henricão tá ligado aqui? Não, ele não quer pular. Há 5 milhões de anos, o cavalo atingiu seu estado atual de evolução. E, da América do Norte, ele migrou para todo o mundo. O cavalo, no entanto, havia se tornado extinto no continente de sua origem, muito antes da chegada do Homem Vermelho. Então, Que chegou na América do Norte. então o cavalo originou-se na América do Norte, então. Sim. Junto com o camelo. Hã? Junto com o camelo, né? Eu Em já tinha algum esquecido. momento ele desapareceu. Então tá, peraí. Isso aqui era árido ali? Não, tinha Não, era as cheio. montanhas rochosas e tal lá, né? Mas o camelo não é um bicho... Então, por isso que eu não entendi. Não, mas era um outro tipo de China. camelo, né? E acho que devia ter, assim, alguma outra forma antiga de camelo. Eu acho que sim, porque ali fala que os camelos, eles eram parecidos com a girafa. Ou eu entendi errado? Não, acho que não. Eu não entendi. Pra trás isso, ali, né? eu entendi que eles eram parecidos com a girafa. Até imaginei o cavalo com o pescoço ou camelo perna comprido. Eu vou ler de novo. O cavalo, no entanto, havia se tornado extinto no continente de sua origem muito antes da chegada do Homem Vermelho. Então, não tinha cavalo lá. O clima estava gradativamente ficando mais frio, as plantas terrestres estavam lentamente migrando para o sul. A princípio foi o frio crescente no norte que parou com as migrações dos animais para os istmos do norte. Subsequentemente, essas pontes de terra na América do Norte desfizeram-se. Logo depois, a ligação de terra entre a África e a América do Sul finalmente submergiu. Então, olha aqui, ó. Logo depois, a ligação de terra entre a África Isso, e a existia uma América do Sul ligação finalmente que submergiu. está embaixo d'água. E o hemisfério ocidental ficou isolado, quase como o é hoje. Dessa época em diante, tipos distintos de vida começaram a desenvolver-se nos hemisférios oriental e ocidental. Então, há 5 milhões de anos. 5 milhões. E assim, esse intervalo de quase 10 milhões de anos de duração chegou ao final. E não apareceu ainda o ancestral do homem. Essa, em geral, é designada como uma época Plioceno. Você, amor? Sim, a primeira idade glacial. Ao final da época precedente, as terras da parte nordeste da América do Norte e do norte da Europa se haviam elevado em uma escala extensa. Na América do Norte, vastas áreas subiam a 9.000 metros de altitude e até mais. Os climas suaves haviam prevalecido anteriormente nessas regiões do norte, e as águas do Ártico estavam todas sujeitas à evaporação e continuaram sem se congelar até quase o final do período glacial. Engraçado, no Polo Norte, então, não tinha... Então, é isso que eu estava falando antes de começar a reunião hoje. A gente estava falando justamente dessas mudanças. Então, quem é que diz que o Polo Norte não vai ser aqui na Amazônia daqui a pouco? Né? Sei lá. Exatamente. E aí vão falar que foi o homem. Não que o homem não tenha feito coisa errada e faz o tempo todo. Mas não é só isso, gente. É um plano muito maior que a gente. Não, quando A gente é muito prepotente se acha que consegue fazer tudo isso. Quando a gente vê do céu a terra lá, a gente não vê nada. Cadê as brutas das fábricas lá, espelhando? Simultaneamente a essas elevações das terras,
Não, eu acho que o homem Não, o homem contribui tem bastante. abusado Sim. bastante e Mas contribuído para uma independente- deterioração da qualidade de vida na Terra. Sim. Mas eu acho que muitas mudanças não acontecem só por conta da ação do homem. É só ver Sim. isso tudo que a gente está vendo há por 3 exemplo, semanas. O movimento das placas tectônicas Não tem nada a ver. provavelmente não tem nada a ver com a ação dos homens. Mesmo aquecimento global ou desaquecimento global não tem nada a ver com a Bom, ação do eu homem, acho que pelo que alguma mostra contribuição aí. pode ter, mas talvez... Não, 1%. não sei quanto, mas é claro que eu acho que a gente tem que tomar 0,01%. precauções, deve acabar com o carbono, deve emissão de carbono, não. Mas não vai adiantar nada. Simplesmente Não, assim. vai adiantar para melhorar a qualidade de Sinto vida. muito dizer. Vai adiantar para mudar a qualidade de vida, mas a mudança climática, a mudança Acho que o degelo das geleiras vai lá, essas coisas. continuar. É um processo de estabilização que não está completado ainda. Né? Eu fico pensando naquele avião supersônico, né? Que diz que ele influenciava na camada de ozônio, não era? Não foi por isso que foi proibido? Tem tanta coisa que influencia na camada de ozônio, desodorante influencia na camada de ozônio. Não, sim, mas o avião supersônico não tinha um problema assim, foi por isso que Tinha, mas eu não foi por isso, Não, porque porque ele deu ele errado parou mesmo. porque ele era inviável ele economicamente, deu errado. dava prejuízo. E era perigoso. E era perigoso e deu errado. Simultaneamente a essas elevações das terras, as correntes dos oceanos mudaram de direção e os ventos sazonais modificaram as suas direções. Essas condições finalmente geraram uma precipitação quase constante de umidade, vinda do movimento da atmosfera pesadamente saturada sobre os planaltos do norte. A neve começou a cair nessas regiões elevadas e, portanto, frias, e continuou caindo até atingir uma profundidade de 6.000 metros. As áreas de maior profundidade de neve, junto com a altitude, determinaram os pontos centrais do fluxo da pressão glacial subsequente. E a idade glacial perdurou enquanto essa precipitação excessiva continuou a cobrir esses planaltos do norte com um manto enorme de neve, que logo se metamorfoseou em um gelo sólido, mas movediço. Quem garante que isso aí não vai acontecer de novo? Então, é isso que deve ser. Os grandes lençóis de gelo desse período estavam todos localizados nos pontos de elevação dos planaltos. Então, de repente, você comprou uma casa na praia hoje, daqui a pouco sumiu a casa na praia, né? Virou mar. um iglu ali, os esquimós estão tudo acampando em volta. Mas no Nordeste, Primeiro vai né? enfrentar o mar, né? Primeiro Vocês sei o que não acontece. sabem? Eu sei, mas... É caminho e... No Nordeste as areias, né? Que, Sim, as dunas. Né? que cobriram até a cidade já. É. Sim. Os grandes lençóis de gelo desse período estavam todos localizados nos pontos de elevação dos planaltos, não nas regiões montanhosas, onde são encontráveis hoje. A metade das formações glaciais situava-se na América do Norte, um quarto na Eurásia, e o outro quarto em locais variados, principalmente na Antártida. A África pouco foi afetada pelo gelo, mas a Austrália foi quase totalmente coberta pela camada antártica de gelo. E hoje o clima de lá é quente. Até desértico, né? Na maior parte da região. Na maior parte da região. As regiões do norte deste mundo experimentaram 6 invasões glaciais separadas e distintas. E por dezenas de vezes ainda houve avanços e retrocessos ligados à atividade de cada camada individual de gelo. O gelo na América do Norte concentrou-se em 2 regiões e, mais tarde, em 3. A Groenlândia ficou coberta e a Islândia completamente enterrada sob o fluxo de gelo. Na Europa, em várias épocas, o gelo cobriu as ilhas britânicas, excetuando-se a costa ao sul da Inglaterra, e espalhou-se pela Europa Oriental até a França. Imagine se a gente perde a Inglaterra de novo. Há 2 milhões de anos, é estranho isso aqui, eles falaram assim, olha, na Europa, em várias épocas, o gelo cobriu as ilhas britânicas, excetuando a costa ao sul da Inglaterra. Uhum.
Mas o gelo cobriu, não, e espalhou-se na Europa Oriental. Até a França. Até a França. Então... Porque a Inglaterra está aqui e a França está aqui. Então, a França é oriental em relação à Inglaterra. Em relação à costa ocidental da Inglaterra. Isso. Não, costa sul da Inglaterra. Sim. Porque a França está desse lado aqui direito. Se você ver o mapa, a Inglaterra está aqui e a França está aqui. Então, a França está a leste da Inglaterra, a oeste da Inglaterra. Não, a França está a leste. A leste da Inglaterra, isso. Leste da Inglaterra. Há 2 milhões de anos, a primeira etapa glacial norte-americana iniciou o seu avanço para o sul. A idade do gelo estava em formação nessa época. E essa invasão glacial consumou-se durante quase 1 milhão de anos, desde o seu avanço dos centros de pressão ao norte até a sua retirada. O lençol central de gelo estendeu-se ao sul, até o Kansas. Os centros glaciais orientais e ocidentais, então, não eram tão extensos. Há 1,5 milhão de anos, putz, estamos chegando perto, a primeira grande geleira estava em retirada na direção norte. Nesse meio tempo, quantidades enormes de neve haviam caído na Groenlândia e na parte nordeste da América do Norte. E, em breve, essa massa de gelo oriental começou a fluir para o sul. Essa foi a segunda invasão do gelo. Essas 2 primeiras invasões do gelo não abrangeram a Eurásia. Durante essas épocas iniciais da Idade do Gelo, a América do Norte estava repleta de mastodontes, mamutes peludos, cavalos, camelos, veados, bois almiscarados, bisões, preguiças da terra, castores gigantes, tigres de dente de sabre, bichos preguiça, tão grandes quanto elefantes nossos. Nossa, isso daí é a Era do Gelo, gente. E muitos grupos... O pessoal que fez a Era do Gelo leu esse livro. Porque tem a preguiça lá. Tem muitos grupos de famílias de felinos e caninos. Contudo, dessa idade em diante, tiveram todos a sua população reduzida rapidamente pelo frio crescente do período glacial. Mais para o final da Idade do Gelo, a maioria dessas espécies animais ficaram extintas na América do Norte. A vida na terra e na água, livre do gelo, mudou pouco em todo o mundo. Entre as invasões do gelo, o clima ficava quase tão suave quanto atualmente, talvez um pouco mais quente. As geleiras eram, afinal, fenômenos locais, embora se espalhassem cobrindo áreas enormes. O clima costeiro variava consideravelmente entre as épocas de inatividade glacial e os tempos em que enormes icebergs, deslizando desde a costa do Maine, iam até o Atlântico, ou escapando pelo Puget Sound. Acho que é Puget Sound. Chegavam ao Pacífico ou descendo ruidosamente pelos fiordes da Noruega, que são lindos, atingiam o Mar do Norte. 6. O homem primitivo na Idade do Gelo. O grande acontecimento desse período glacial foi a evolução do homem primitivo, ligeiramente a oeste da Índia, em uma terra agora sob as águas, em meio à progênie de imigrantes asiáticos do tipo norte-americano de lêmures. Os mamíferos precursores do homem subitamente apareceram. Subitamente apareceram. Tá. Esses pequenos animais andavam principalmente com as suas pernas traseiras e possuíam cérebros grandes em relação ao seu tamanho, em comparação aos cérebros de outros animais. Na 70ª geração dessa ordem de vida, um novo grupo, mais elevado de animais, diferenciou-se subitamente.
Esses novos mamíferos intermediários, que tinham quase 2 vezes o tamanho e a altura dos seus ancestrais e possuíam uma capacidade cerebral proporcionalmente maior, haviam acabado de firmarem bem a si próprios quando os primatas da terceira mutação vital subitamente apareceram. Então foi bem rápido, ó. Primeiro os lemures subitamente, depois esses animais que foram os mamíferos intermediários subitamente, e aí os primatas subitamente. 70ª geração mas subitamente. Para ele é subitamente. Nessa mesma época, um desenvolvimento retrógrado na linhagem mamífera intermediária deu origem aos ancestrais simianos. E, daqueles dias para cá, a ramificação humana tem se adiantado em evolução progressiva, enquanto as tribos simianas permaneceram estacionárias ou de fato até mesmo retrocederam. Há 1 milhão de anos, Urântia foi registrada como um mundo habitado. Uma mutação na linhagem dos primatas em progressão subitamente produziu 2 seres humanos primitivos, os ancestrais verdadeiros da humanidade. Esse acontecimento ocorreu por volta da época do começo do 3º avanço glacial. Assim, pode-se perceber que os vossos primeiros ancestrais nasceram e criaram-se em um meio ambiente estimulante, revigorante e difícil. Os únicos sobreviventes desses aborígenes de Urântia, os esquimós, ainda hoje preferem residir nos climas frígidos do norte. Eles destacam que os esquimós, na verdade, são bem primitivos, né? Eles lembram também de como são tranquilos os filhos dos esquimós, né? São com bichinhos dóceis. Estou curioso aquela passagem. Os seres humanos não estavam presentes no hemisfério ocidental até perto do fim da Idade do Gelo. Todavia, durante as épocas interglaciais, eles passaram ao ocidente, contornando o Mediterrâneo, e logo tomaram o continente da Europa. Nas cavernas da Europa Ocidental podem ser encontrados ossos humanos misturados aos remanescentes de animais, tanto tropicais quanto árticos, atestando que o homem viveu nessas regiões durante as últimas épocas glaciais que avançavam e recuavam. A continuação da Idade do Gelo. Durante o período glacial, outras atividades estavam em progresso, mas a ação do gelo sobrepujou todos os outros fenômenos nas latitudes norte. Nenhuma outra atividade terrestre deixa evidências tão características na topografia. Os seixos rolados e as clivagens ou rachaduras na superfície são características, bem como os caldeirões, lagos, pedras deslocadas e rochas pulverizadas que não estão ligadas a nenhum outro fenômeno da natureza. O gelo é responsável também por essas suaves intumescências ou ondulações superficiais, conhecidas como colinas de aluviões. E uma invasão glacial, à medida que avança, desloca os rios e muda toda a face da Terra. Apenas as invasões glaciais deixam atrás de si essas aluviões reveladoras, montes de terra, lateral e frontalmente depositados. Esses depósitos de aluviões, particularmente as morenas de terra, estendem-se ao norte e ao oeste, partindo da costa oriental da América do Norte. E são também encontradas na Europa e na Sibéria. Há 750 mil anos, a 4ª camada de gelo, uma união dos campos centrais e orientais de gelo na América do Norte, estava bem no seu caminho para o sul. No seu apogeu, alcançou o sul de Illinois, deslocando o rio Mississippi por 80 quilômetros para o oeste e a leste, estendendo-se para o sul até o rio Ohio e a parte central da Pensilvânia. Na Ásia, a camada siberiana de gelo fez a sua invasão até o ponto máximo para o sul, enquanto na Europa, o gelo que avançava parou bem diante da barreira montanhosa dos Alpes. Há 500 mil anos, durante o 5º avanço de gelo, um novo desenvolvimento acelerou o curso da evolução humana. Subitamente, em uma geração, as 6 raças de cores, as sanjiques,
surgiram por mutação da linhagem humana aborígene. Essa é uma data duplamente importante, já que assinala também a chegada do príncipe planetário. Então, numa mesma família... sobre esses porque lá na frente eles vão falar bastante. Numa única família nasceram as raças de cor, 6 raças de cor. Interessante, né? Imaginou? São 19 crianças. A mãe teve um amarelo, outro azul, outro verde, outro verde. Na verdade, veio primeiro o vermelho, depois o amarelo, depois o verde. O problema é culpar quem, né? Cadê vizinho verde? O curioso é que alguns quadros atrás ele comenta que já nessa época a África não havia sido atingida pelo gelo, né? Mas eu não me recordo se essa que o gelo nunca passava do Mediterrâneo. Mas se essa procura da raça Sanjik, das raças de cor, né, a índigo e tal, para a África, eu não me lembro, claro. Elas foram para a verde e a outra que morreu. Índigo. A verde, a laranja e a índigo foram para a África. Só essas 3. Mas não, teria sido acaso, assim, são expulsos, né? Eles foram sendo expulsos, os mais fortes, que eram os azuis, os amarelos e os vermelhos, iam expulsando essas outras para outras regiões. O curioso é que, na verdade, eu lembro de ter lido alguma coisa um dia dizendo que, na verdade, a raça índigo, enfim, a raça negra, seria originária daquela região da África, até por conta dessa adaptabilidade, né, maior pigmentação, essa coisa toda, né? E não tem nada a ver, né? Claro. Mas o curioso é que quem desconhece a história contada aqui vê um pouco de razão nisso, né? Porque... ali na altura da Palestina e do Irã. E depois migraram para os outros. Mas o curioso é que quem não conhece atribui um pouco de verdade a essa história, porque, a pigmentação, a pele é trabalhada ao longo dos anos, e por conta disso, a raça negra surge naquela região, né, mais sujeita à exposição solar. Então, por que não, por exemplo, no Oriente Médio? Por que não na deserto, Austrália? Lá não sei. Mas, enfim, eu achei curioso, né? Naquela época, antes, a geleira já não atingiu, então, por acaso, eles descambaram para lá. Mas vamos lá. E aí o que eles falam também, aí quando você estuda as raças sanjiques, é o seguinte, eles falam que todas as raças são importantes e, claro, mas tem umas que são mais fortes e outras menos fortes. Como cores primárias. E secundárias, exatamente. Então as cores primárias, que é o amarelo, o vermelho e o azul, também, coincidentemente, são as raças que eles consideram mais fortes. Essas sempre migravam para o norte e para o frio. E as outras sempre migravam para o sul, para os climas tropicais. Elas sempre procuravam facilidades e conforto, enquanto que as outras buscavam desafios, e aí que elas cresciam mais ainda, porque eles falam que é na diversidade você usa a sua criatividade, você cresce e se expande. Em algum momento eles vão falar isso quando eu estudei ainda. Quando fala da raça sanjique. Eu bem interessado, né? Bem legal. E nessa época foi também que apareceu o príncipe planetário. Nessa invasão, as 3 grandes camadas de gelo aglutinaram-se em uma única vasta massa de gelo. E todas as montanhas do oeste participaram dessa atividade glacial. Essa foi a maior de todas as invasões de gelo na América do Norte. O gelo movimentou-se para o sul a uma distância de mais de 2.500 quilômetros dos seus centros de pressão. E a América do Norte experimentou as suas temperaturas mais baixas. Imagina o que sobreviveu ali naquela época. Os mais fortes. Tudo escondidinho. Há 200.000 anos, durante o avanço da última invasão glacial, aconteceu um episódio que teve muito a ver com a marcha dos acontecimentos em Urântia, a rebelião de Lúcifer. Seu danadinho. Há 150... eles nem falam mais. Há 150.000 anos, o 6º e último período de invasão glacial alcançou os seus pontos mais afastados na extensão sul, a camada de gelo do oeste cruzando a fronteira canadense
e a camada central vindo até o Kansas, Missouri e Illinois. A camada do leste avançando para o sul e cobrindo grande parte da Pensilvânia e do Ohio. Essa foi uma invasão glacial que gerou muitas línguas, ou lóbulos, línguas ou lóbulos de gelo, e que moldou os lagos atuais e grandes e pequenos. É toda aquela região dos lagos lá dos Estados Unidos. Quando da sua retirada, o sistema norte-americano dos grandes lagos foi gerado. E os geólogos durante anos, com bastante precisão, deduziram os vários estágios desse desenvolvimento e supuseram, com muita correção, que esses corpos de água, em épocas diferentes, esvaziaram-se primeiro sobre o vale do Mississippi e depois a leste dentro do vale do rio Hudson, e finalmente por uma passagem ao norte na direção de St. Louis. Agora, faz 37 mil anos desde que o sistema dos grandes lagos ligados entre si começou a descarregar as suas águas na atual passagem do Niágara. Que legal. Há 100 mil anos, olha, se esse livro de Urântia for mentira, o cara que embolou isso é um gênio, pelo amor de Deus. Já pensei nisso milhões de vezes. Se ele não é Deus, eu sou fã, pelo amor de Deus. Há 100 mil anos, durante o recuo da última invasão glacial, as vastas camadas do gelo polar começaram a se formar e o centro da acumulação do gelo moveu-se consideravelmente para o norte. E enquanto as regiões polares continuarem a ser cobertas de gelo, dificilmente será possível ocorrer uma outra idade glacial, independentemente de futuras elevações de terra ou de modificações nas correntes dos oceanos. Enquanto as regiões polares continuarem a ser cobertas de gelo, então a gente tem que rezar para continuar coberto de gelo. Mas já está derretendo. Já está derretendo. Então significa o quê? Que talvez haja uma outra invasão glacial. Então. Essa última invasão glacial ficou 100 mil anos avançando. E foi necessário um período semelhante de tempo para completar o seu recuo para o norte. 200 mil anos. As regiões temperadas têm ficado isentas de gelo durante pouco mais de 50 mil anos. O rigoroso período glacial destruiu muitas espécies e transformou inúmeras outras radicalmente. Muitas foram peneiradas sofridamente no vai e vem das migrações, que se fizeram necessárias por causa do avanço e do recuo do gelo. Os animais que seguiram para frente e recuaram como as geleiras sob a terra foram o urso, o bisão, a rena, o boi almiscarado, o mamute e o mastodonte. O mamute buscou as pradarias abertas, enquanto o mastodonte preferiu as bordas abrigadas das regiões de floresta. O mamute, até uma época recente, vagava pelo México ao Canadá. Do México ao Canadá. A variedade siberiana tornou-se coberta de lã. O mastodonte perdurou na América do Norte até que fosse exterminado pelo homem vermelho, do mesmo modo que o homem branco, mais tarde, eliminou o bisão. Eita, começou, né? O que é um boi almiscarado? Pois é, alguém sabe? Cheiroso? Imagina. Parece que ele era coberto de pelo também, o escarado, não é? Porque o bisão ele né? Aqueles pelão. Na América do Norte, durante a última geleira, o cavalo, o tapira, a lhama, os tigres dentes de sabre ficaram extintos. Nos seus lugares surgiram as preguiças, os tatus e os porcos aquáticos vindos da América do Sul. As migrações forçadas da vida diante do avanço do gelo obrigaram as plantas e os animais a cruzamentos extraordinários, e com o recuo da invasão final do gelo, muitas das espécies árticas de plantas, tanto quanto de animais, ficaram abandonadas no alto de alguns picos de montanhas, aonde tinham ido para escapar da destruição pela invasão glacial. E assim, hoje essas plantas e animais deslocados podem ser encontrados nos altos dos Alpes da Europa e mesmo nas montanhas apalachianas da América do Norte. Aquela cabra, será? Eu pensei, aquela cabra que sobe, que fica lá em cima. Não, sabe o que eu fiquei pensando agora? Que caiu uma ficha. Nós somos da tribo dos preguiçosos, né? Porque a gente está abaixo da linha do Equador. Mas...
Que droga! Mas faz tempo isso que já caiu a ficha do Sussurro. Caiu agora a ficha. Nós vamos para a tribo dos primeiros. Você está falando das cabras, mas ele está falando em vegetais ali. Não, mas tá falando de animais. De animais Fala também. bem mais. Plantas e animais deslocados. Eu achei Mas a gente curioso. já misturou. Não, sim, eu sei que eles falam, inclusive, no Sanjik, lá no capítulo do Sanjik, eles falam que o grupo que veio para aqui, para a América do Sul, saiu lá da Ásia, se juntou com o Homem Vermelho e veio para cá, para a América do Sul, e se misturou também com o sangue violeta, um pouco do sangue violeta com o sangue azul. E daí se levou. E depois veio o pessoal da Europa, né? Mas antes disso, os primeirinhos já eram mais ou menos. A Europa veio bastante bandido. Não eram os homens Mas vermelhos. O que eles falam sempre, vocês vão ler lá na frente. Mas os homens Quem atravessa a linha do Equador são os preguiçosos. A Europa veio bastante bandido, degradado, preso. Não é verdade. Era Pior que vinho de pena pra cá, veio só nata pra cá. O PCC inteiro para cá. É. A Idade do Gelo... a gente tá vendo aí na política agora. É verdade. A Idade do Gelo é o último período geológico completo, a chamada época Plistocena, cuja duração foi de mais de 2 milhões de anos. Há 35 mil anos, quando chega um homem... isso eu vou falar. 35 mil anos fica demarcado o término da Grande Idade do Gelo, exceto nas regiões polares do planeta. Essa data é também significativa, pois está bem próxima da chegada de um filho material e de uma filha material, marcando o começo da dispensação adâmica, correspondendo, grosso modo, ao começo da época Holocena ou pós-glacial. Terminou ontem, né? Ontem. Essa narrativa, estendendo-se desde o surgimento da vida dos mamíferos até o recuo do gelo nas épocas históricas, sobre um ciclo de quase 50 milhões de anos. Esse é o último período geológico, o atual, que é conhecido pelos vossos pesquisadores como o Cenozoico, ou a Era dos Tempos Recentes, auspiciado pelo portador da vida residente. Mora aqui. Então aqui agora estamos parece que na porta Não, mas ainda do homem, né? 10 para as 9. Você não quer pôr no livro durante a gente vai lendo? Se quiser pôr. Eu acho O próximo melhor, é bem curtinho, o 62 é então, bem por isso. curtinho. Aí depois Que é o na próxima vez a gente faz o 63. As raças na aurora do homem É, muito primitivo. legal. Vamos lá, que agora começa a Já ficar começa a bom. falar de evolução da mente urbana. Boa noite. Né? Agora começa a ficar legal, gente. Vamos então Vamos avançar um parei pouquinho. de compartilhar aquele documento, então aqui. Põe o livro. Calma. Mas é tão recente o término do último período glacial, o terceiro, né? Segundo, que a gente não pode afirmar que ele não vai voltar. Não, De repente o quarto período está aí. Exatamente. E geralmente Pra leva né? de 5 a 10 milhões de anos para acontecerem essas mudanças. Quanto que faz? A gente já está nele, na verdade. Agora Mas vai quando falar foi dos o último, lêmures, né? Agora Isso. já é nossa raça, Agora, né? nossa raça começa com os lêmures, tipo, subitamente os lêmures, depois subitamente os mamíferos primatas, subitamente os casais que vão dar à luz ao andou em fonta, e depois subitamente... Tem insetos trópicos. Uhum. Mas eu acho que a gente vai bem Eu fazer acho tão bonitinhos os lêmures, né? Eles ficam assim, um olhando esse tamanho. Documento 63, né? 62. Estou só vendo se vocês estão ligados. Mas a gente está aplicando, mas ninguém. Vai eu. A internet está funcionando? Tá, né? Você não está vendo o vídeo. Aqui, aí, pronto. Calma, que agora eu tenho que compartilhar aqui. Ok. Muito bem. Então, estamos lá no documento 62. Você consegue crescer mais? Sim, um instantinho só. Que É que eu não sei se você consegue. Consigo. Aumentar, né? Isso, aí a gente consegue enxergar. O boi é um mascarado, na verdade, ele é mais parente da cabra do que do boi. É? Ok, Tem então foto documento dele? 62.
Mas ele é coberto de pelo, né? Pelo. As raças na aurora do homem primitivo. Então, este é o documento 62. Posso começar a ler? Pode. Então tá. Descarado. Há cerca de 1 milhão de anos, os ancestrais imediatos da humanidade fizeram seu aparecimento por intermédio de 3 mutações sucessivas e súbitas. Olha, a palavra de 1 milhão de anos, 3 mutações sucessivas e súbitas. Descendo da raça primitiva do tipo lemuriano de mamíferos placentários. Os fatores dominantes... não está gravando. Desses lêmures... Está gravando, sim. Tá? Os fatores dominantes desses lêmures primitivos derivavam do grupo ocidental, ou americano tardio, do plasma da vida evolutiva. Antes, porém, de estabelecer a linha direta de ancestralidade humana, essa descendência foi reforçada por condições da implantação central de vida... Não entendi. Por contribuições. Por contribuições da implantação central de vida evolutiva na África. O grupo de vida oriental contribui pouco, ou de fato nada, para a verdadeira produção da espécie humana. Os tipos primitivos de lêmures. Os lêmures primitivos vinculados à ancestralidade da espécie humana não eram diretamente relacionados às tribos pré-existentes de gibãos e de macacos que então viviam na Eurásia e no norte da África, cuja progênie sobreviveu até a época presente. Nem era uma progênie do tipo moderno de lêmures, embora vindos de um ancestral comum a ambos, mas há muito extinto. Enquanto esses lêmures primitivos evoluíam no hemisfério ocidental, o estabelecimento da ancestralidade mamífera direta da humanidade teve lugar no sudoeste da Ásia, na área original da implantação central de vida, mais para o lado das fronteiras das regiões a leste. Vários milhões de anos antes dessa época, o tipo norte-americano de lêmures havia imigrado para o oeste, atravessando a ponte de terra sobre o estreito de Bering, e havia tomado lentamente o caminho do sudoeste ao longo da costa asiática. Essas tribos migrantes finalmente alcançaram a região salubre que fica entre o então expandido Mediterrâneo e as regiões de montanhas elevadas da península da Índia. Nessas terras, a oeste da Índia, eles uniram-se a outras linhagens favoráveis, estabelecendo assim a ancestralidade da raça humana. Com o passar do tempo, a costa marinha da Índia, a sudoeste das montanhas, gradualmente submergiu, isolando completamente a vida dessa região. Não havia nenhum caminho para se chegar, nem para escapar dessa península da Mesopotâmia e da Pérsia, a não ser ao norte, e esse lado era repetidamente cortado pelas invasões das geleiras vindas do sul. Isso aí é a região do Irã de hoje. E foi então, nessa época, nessa área quase paradisíaca e vindos dos descendentes superiores desse tipo, lêmure de mamífero, que surgiram 2 grandes grupos, formados pelas tribos dos símios dos tempos modernos e pela espécie humana dos dias atuais. Eu vou continuar, tá? Os mamíferos precursores do homem. Há pouco mais de 1 milhão de anos, os mamíferos precursores da Mesopotâmia, os descendentes diretos dos tipos lemurianos de mamíferos placentários norte-americanos, subitamente apareceram. Eles eram pequenas criaturas bastante ativas, de quase 1 metro de altura. E se bem que não andassem habitualmente com as suas 2 pernas traseiras, eles podiam facilmente permanecer eretos. Eram peludos e ágeis e chilreavam a moda dos macacos. Mas, diferentemente dos símios, eram carnívoros. Tinham um polegar primitivo positivo, bem como um grande dedo do pé altamente útil para agarrar. Desse ponto em diante, as espécies pré-humanas desenvolveram sucessivamente o polegar positivo, na medida em que perderam progressivamente o poder de agarrar do grande dedo do pé. As tribos posteriores de macacos mantiveram a capacidade preensil do dedo grande do pé, mas nunca desenvolveram o tipo humano de polegar. Olha só, então, para os tipos primitivos continuarem nas árvores, pulando de galho em galho, e para a evolução do lemur e depois do mamífero, primata, etc., chegar no homem e usar as mãos para pegar, para conseguir fazer pinça, para segurar. Mas você viu aquela moça
Não sei se você já recebeu esse vídeo da moça que faz tudo com os pés. Ela faz tudo. Sim, porque ela não tem braço. É porque ela não tem Não, braço. tem muita Aí ela gente que desenvolveu, pinta tem e faz muita uma gente. habilidade. Muita gente. Mas essa habilidade com os pés é peculiar aos macacos. Sim, sim. A habilidade com as mãos, com o polegar opositor, que é isso daqui, opositor aos dedos, é peculiar aos seres humanos. Nossa, até o cílio, ela pintava, você viu? Ela pintava o cílio com o pé. Ela pegava o pé, e criava filho e tudo. Então, eu fico pensando como o ser humano é adaptável. Por isso que a gente está aqui até hoje. Né? Como a inteligência sim faz com que ele sobreviva. Claro. Sim. É na diversidade que a gente cresce. O livro Durante vai falar isso. Infelizmente. Esses mamíferos precursores atingiam o crescimento pleno aos 3 ou 4 anos de idade, tendo uma longevidade potencial média de cerca de 20 anos. Em geral, a sua progênie constituía-se de um único filho, embora gêmeos também nascessem ocasionalmente. Os membros dessa nova espécie tinham os maiores cérebros em relação ao seu tamanho, entre todos os animais que haviam até então existido na Terra. Eles experimentaram muitas emoções e compartilhavam numerosos instintos que, mais tarde, caracterizaram os homens primitivos, sendo altamente curiosos e demonstrando uma alegria considerável quando tinham êxito em qualquer ação. Então, a alegria também é uma característica do ser humano. O apetite pelos alimentos e o desejo sexual eram bem desenvolvidos, e uma seleção sexual bem definida era manifestada em uma forma tosca de cortejo e de escolha dos companheiros. Eles lutariam ferozmente em defesa dos seus companheiros e eram bastante ternos nas associações de família, possuindo um senso de abnegação e de humildade que beirava a vergonha e o remorso. Eles eram muito afetivos e leais em relação aos seus parceiros e de um modo tocante. Mas, caso as circunstâncias os separassem, eles escolheriam novos parceiros. E isso daí, ó, com relação aos espíritos ajudantes da mente. Esses daí só tinham 5 ainda, porque eles eram ainda animais. Mas a gente já percebe que eles estão já indo para o 6º e para o 7º, né? Já estão melhorando, né? Estatura pequena e mentes aguçadas para avaliar os perigos do seu habitat na floresta, eles desenvolveram um medo extraordinário que os levou àquelas sábias medidas de precaução que contribuíram tão enormemente para a sua sobrevivência, tais como a construção de toscos abrigos que faziam nos topos altos das árvores, o que eliminava muitos dos perigos da vida no nível do solo. O começo das tendências para o medo que a humanidade possui data bem especificamente desses dias. Então, o nosso medo vem da época dos lemures. Lemures. Sempre falo lemures, mas eu sei tudo errado. Dos lemures. Nossa, eu fiz errado. Não. Esses mamíferos precursores desenvolveram um espírito tribal como nunca antes existira. Eles eram, de fato, altamente gregários, sendo, no entanto, excessivamente agressivos, quando, de algum modo, perturbados nas buscas comuns da sua vida rotineira, e demonstravam temperamentos furiosos se a sua raiva fosse totalmente despertada. As suas naturezas belicosas, contudo, serviram a um bom propósito. Grupos superiores não hesitavam em fazer guerra aos seus vizinhos inferiores, e assim, por meio da sobrevivência seletiva, a espécie foi melhorada progressivamente. Muito cedo, esses lêmures dominaram a vida das criaturas menores dessa região, e pouquíssimas das tribos mais antigas de símios não carnívoros sobreviveram. Esses agressivos pequenos animais multiplicaram-se e espalharam-se pela península da Mesopotâmia durante mais de 1000 anos, aperfeiçoando-se constantemente em tipo físico e inteligência em geral. Exatamente 70 gerações depois que essa nova tribo havia sido originada do mais elevado tipo de ancestral lemuriano, chegou a próxima época de desenvolvimento, a súbita diferenciação dos ancestrais, nesse novo passo vital de evolução dos seres humanos de Urantia. Posso ler? Por favor. Os mamíferos intermediários. São os que vieram antes do Andoni Fonta. Foi muito cedo na carreira dos mamíferos precursores dos humanos, na habitação no topo da árvore,
de um casal superior dessas criaturas ágeis, que nasceram 2 gêmeos. Agora, olha a coincidência, sempre para a evolução nasce 2 gêmeos, nasce um casal de gêmeos, e eles se destacam do grupo e vão... Interessante, né? E aí depois, Andão e Fonta foi a mesma coisa. Que nasceram 2 gêmeos, um masculino e um feminino. Comparados aos seus ancestrais, eles eram realmente 2 belas pequenas criaturas. Tinham pouco pelo nos seus corpos, mas isso não era uma desvantagem grande, pois eles viviam em um clima quente e uniforme. Esses filhos cresceram até a altura de um pouco mais de 1,20 m, e sob todos os pontos de vista, eram maiores do que seus pais, tendo pernas mais longas e braços mais curtos, mas se aproximando dos humanos, né? Mas ainda eram mamíferos intermediários. 1,20 m já é Quase da minha altura. quase até meu amigo. Ó, possuíam polegares quase perfeitamente opositivos, que é uma característica do ser humano, quase tão bem adaptados aos seus trabalhos diversificados quanto o polegar humano atual. Caminhavam eretos, tendo pés quase tão bem adaptados para andar quanto as raças humanas posteriores. Os seus cérebros eram inferiores e menores do que os dos seres humanos, mas eram bastante superiores e relativamente bem maiores do que os dos seus ancestrais, lemures. Os gêmeos muito cedo demonstraram ter uma inteligência superior e foram logo reconhecidos como chefes de toda a sua tribo, de toda a tribo de mamíferos precursores do homem, realmente instituindo uma forma primitiva de organização social e uma divisão econômica, ainda que primária, do trabalho. Esses irmãos acasalaram-se e, em breve, desfrutaram da sociedade de 21 filhos, muito semelhantes a eles próprios, todos de mais de 1,20 m de altura, e, sobre todos os pontos de vista, superiores à espécie ancestral deles. Esse novo grupo formou um núcleo de mamíferos intermediários. Quando a população desse grupo novo e de superior cresceu, a guerra, de um modo implacável, irrompeu. E então, quando a luta terrível estava terminada, nenhum único indivíduo da raça pré-existente e ancestral dos mamíferos precursores havia permanecido vivo. A ramificação menos numerosa, porém mais poderosa e inteligente da espécie, sobrevivera às custas dos seus ancestrais. E então, por quase 15 mil anos, 600 gerações, tal criatura tornou-se o terror dessa parte do mundo. Olha! Todos os animais grandes e ferozes dos tempos anteriores haviam perecido. Os grandes animais nativos dessas regiões não eram carnívoros, e as espécies maiores da família dos felinos, os leões e os tigres, ainda não haviam invadido esse lugar, que continua sendo lá na Pérsia, região do Iraque de hoje, particularmente abrigado da superfície da terra. E por isso, esses mamíferos intermediários fizeram-se valentes e subjugaram tudo que estava no seu setor de criação. Comparados à sua espécie ancestral, os mamíferos intermediários eram mais aperfeiçoados em todos os sentidos. Até mesmo a duração do seu potencial de vida tornou-se mais longa, sendo de aproximadamente 25 anos. Antes era 20, agora 25. Inúmeros traços humanos rudimentares surgiram nessa nova espécie. Além das propensões inatas demonstradas pelos seus ancestrais, esses mamíferos intermediários eram capazes de demonstrar o desgosto em algumas situações repulsivas. Eles possuíam também um instinto bem definido para criar reservas. Eles escondiam a comida para o uso posterior e eram muito dados a colecionar seixos redondos e lisos e certos tipos de pedras arredondadas que se adequavam bem para servir de munições defensivas e ofensivas. Esses mamíferos intermediários foram os primeiros a demonstrar uma propensão definida para a construção, como fica evidenciado pela rivalidade que tinham quanto a construir tanto as suas casas nos topos das árvores, quanto os abrigos subterrâneos de muitos túneis. Eles foram a primeira espécie de mamíferos a buscar a segurança de abrigos nas árvores e nos subterrâneos. Eles renunciaram à vida nas árvores, em grande parte, como locais únicos de abrigos, vivendo no chão durante o dia e dormindo no topo das árvores à noite. Dificilmente podeis imaginar a margem... Com o passar do tempo. Com o passar do tempo,
O aumento natural do número deles finalmente resultou em uma competição séria pela comida e em uma rivalidade por causa do sexo. E tudo isso culminou em uma série de batalhas destrutivas que quase aniquilou toda a espécie. Essas lutas continuaram até que apenas um grupo de menos de 100 indivíduos permaneceu vivo. Uma vez mais, porém, a paz prevalecia, e essa única tribo sobrevivente construiu de novo seus lugares de dormir no topo das árvores e, uma vez mais, retomou uma existência normal e semi-pacífica. Dificilmente podeis imaginar a margem pequena pela qual os vossos ancestrais pré-humanos, de tempos em tempos, puderam escapar da extinção. Quase que já era. Tivesse a rã ancestral de toda a humanidade pulado 5 centímetros a menos em certa ocasião, e todo o curso da evolução teria sido profundamente alterado. Não, e isso é ótimo, né? Essa frase tá ótima. A mãe lemuriana imediata da espécie dos mamíferos precursores escapou da morte por um fio, não menos do que 5 vezes antes de dar nascimento ao pai da nova e mais elevada ordem de mamíferos. Contudo, o que aconteceu de mais próximo do fim foi quando um relâmpago atingiu a árvore na qual a futura mãe dos gêmeos primatas estava dormindo, a mãe do Andrew. Ambos os mamíferos intermediários progenitores ficaram severamente abalados e seriamente queimados. 3 dos seus 7 filhos foram mortos por esse golpe vindo dos céus. Esses animais em evolução eram quase que supersticiosos. O casal, cujo lar no topo de uma árvore havia sido golpeado, era realmente de líderes do grupo mais adiantado da espécie de mamíferos intermediários. E seguindo o exemplo deles, mais da metade da tribo, abrangendo as famílias mais inteligentes, mudou-se para um local afastado de cerca de 3 quilômetros dessa localidade e começou a construção de novas moradas nos topos das árvores. E de novos abrigos terrestres, os seus abrigos transitórios no caso de perigo súbito. Logo depois de terminar a sua casa, essa dupla veterana, de tantas lutas, viu-se como progenitora orgulhosa de gêmeos, de novo gêmeos, os mais interessantes e importantes animais que jamais nasceram no mundo até aquela época, pois foram eles os primeiros da nova espécie de primatas que constituiu o próximo passo vital da evolução pré-humana. Ao mesmo tempo em que esses primatas gêmeos nasciam, outra dupla, um macho e uma fêmea, especialmente retardados, da tribo de mamíferos intermediários, uma dupla que era inferior tanto mental quanto fisicamente, também deu nascimento a gêmeos. Esses gêmeos, um macho e uma fêmea, eram indiferentes às conquistas, estavam eles preocupados apenas em obter comida, e já que não comiam carne, logo perderam todo interesse em ir procurar presas. Esses gêmeos retardados tornaram-se os fundadores das tribos modernas de símios. Os seus descendentes buscaram as regiões sulinas mais quentes, com seus climas suaves e abundância de frutas tropicais, onde retomaram a sua vida e de um modo muito semelhante ao daqueles dias, com exceção daquelas ramificações que se acasalaram com os tipos mais primitivos de giboões e macacos, que se acasalaram, e que se deterioraram bastante em consequência disso. E assim, pode ser prontamente percebido que o homem e o macaco estão vinculados apenas pelo fato de provirem dos mamíferos intermediários, de uma tribo na qual aconteceu o nascimento concomitante de 2 pares de gêmeos com a sua subsequente separação. O par inferior destinou-se a produzir os tipos modernos de macacos, babuínos, chimpanzés e gorilas, enquanto o superior ficou destinado a continuar a linha de ascensão que evoluiu até o próprio homem. Esses mamíferos que nasceram, esses gêmeos, eles nasceram na mesma época, na mesma... Só que um foi procurado fácil, o outro foi... É interessante que foi junto, né? Que coisa, né? O homem moderno e o símio... Isso eu já li. Não. O homem moderno e os símios vieram da mesma tribo e espécie, mas não dos mesmos pais. Os ancestrais do homem descenderam da linhagem superior dos remanescentes selecionados dessa tribo de mamíferos intermediários.
enquanto os símios modernos, excetuando certos tipos preexistentes de lêmures, gibois, macacos e outras criaturas do mesmo gênero, são descendentes do casal inferior desse grupo de mamíferos intermediários. Uma dupla que sobreviveu apenas porque se escondeu em um abrigo subterrâneo com estoque de alimentos por mais de 2 semanas, durante o último combate ferrenho da sua tribo, saindo apenas depois que as hostilidades haviam chegado completamente ao fim, porque eles também podiam ter acabado ali. Uhum. Daí dá a luz aos primatas. Remontando a... Pode ser. Para você descansar. Os primatas. Remontando agora ao nascimento dos gêmeos superiores, um macho e uma fêmea, aos 2 membros líderes da tribo mamíferos intermediários, esses 2 bebês animais eram de uma ordem inusitada. Tinham ainda menos pelos nos seus corpos do que os seus pais, e ainda muito jovens insistiram em andar eretos. Os seus ancestrais já haviam aprendido a andar com as pernas traseiras, mas esses primatas gêmeos permaneceram eretos desde o princípio. Eles atingiram uma altura de mais de 1,5 metro e suas cabeças resultaram maiores em comparação a dos outros na mesma tribo. Se bem que houvessem aprendido desde muito cedo a se comunicar um com o outro por meio de sinais e de sons, eles nunca foram capazes de fazer o seu povo compreender esses novos símbolos. Eles eram subitamente, né? Uhum. Subitamente. Quando tinham cerca de 14 anos de idade, eles fugiram da tribo, indo para o oeste para criar a sua própria família e estabelecer a nova espécie de primatas. E essas novas criaturas são, muito apropriadamente, denominadas primatas, já que elas foram os ancestrais animais diretos e imediatos da própria família humana. Assim foi que os primatas vieram ocupar uma região a oeste da costa da península da Mesopotâmia, quando então ela se projetava até o mar ao sul, enquanto as tribos menos inteligentes, mas nitidamente intimamente relacionadas, viviam na ponta da península e até a linha das margens a leste. Os primatas eram mais humanos e menos animais do que os seus predecessores mamíferos intermediários. As proporções do esqueleto dessa nova espécie eram muito semelhantes às das raças humanas primitivas. Os tipos de mão e de pé humanos haviam se desenvolvido plenamente, e essas criaturas podiam andar e mesmo correr tão bem quanto qualquer dos seus descendentes humanos posteriores. Eles abandonaram quase completamente a vida nas árvores, embora continuassem a recorrer aos topos das árvores por medida de segurança à noite, pois como os seus ancestrais primitivos estavam bastante sujeitos ao medo. O uso crescente de suas mãos muito fez para desenvolver a capacidade cerebral inerente. No entanto, ainda não possuíam mentes que pudessem ser realmente chamadas de humanas. Embora pela sua natureza emocional, os primatas diferissem pouco dos seus antepassados. Eles demonstravam possuir tendências como mais humanas em todas as suas propensões. Eram, de fato, animais esplêndidos e superiores, alcançando a maturidade aos 10 anos de idade, aproximadamente, e tendo uma expectativa de vida natural média de cerca de 40 anos. Isto é, eles podiam ter essa longevidade se tivessem mortes naturais, mas naqueles dias primitivos, poucos animais tinham uma morte natural. A luta pela existência era de todo muito intensa. E então, depois de quase 900 gerações de desenvolvimento, cobrindo cerca de 21 mil anos desde a origem dos mamíferos precursores, os primatas subitamente geraram 2 criaturas notáveis, os primeiros seres humanos verdadeiros. Assim foi que os mamíferos precursores, vindos do tipo norte-americano de lêmures, deram origem ao mamífero intermediário, e esses mamíferos intermediários, por sua vez, produziram os primatas superiores, que se tornaram os ancestrais imediatos da raça humana primitiva. As tribos de primatas eram o último vínculo vital na evolução do homem, mas em menos de 5 mil anos, nenhum único indivíduo dessas tribos extraordinárias sobreviveu. Quer ler? Uhum.
os primeiros seres humanos. Do ano 1934, depois de Cristo? Depois. Até o nascimento dos dois primeiros seres humanos, contam-se exatamente 993.419 anos. Esses dois seres notáveis eram verdadeiros seres humanos. Possuíam polegares humanos perfeitos, como os tiveram muitos dos seus ancestrais, e tinham os pés tão perfeitos quanto os das raças humanas atuais. Eles andavam e corriam na vertical, não eram trepadores. A função de agarrar com o dedo grande do pé havia desaparecido completamente. Quando o perigo os levava aos topos das árvores, eles subiam exatamente como os humanos de hoje o fariam. Eles escalariam um tronco de uma árvore como um urso, não como faria o chimpanzé ou o gorila, pendurando-se e pulando nos galhos. Esses primeiros seres humanos e os descendentes deles alcançavam plena maturidade aos 12 anos de idade e possuíam um potencial de longevidade de cerca de 75 anos. Muitas emoções novas logo surgiram nesses humanos gêmeos. Eles experimentaram a admiração por objetos, tanto quanto por outros seres, e demonstraram ter uma vaidade considerável. Mas o avanço mais notável no desenvolvimento emocional foi o aparecimento súbito de um grupo novo de sentimentos realmente humanos, do grupo da adoração, abrangendo o respeito, a reverência, a humildade e até mesmo uma forma primitiva de gratidão. O medo, somado à ignorância quanto aos fenômenos naturais, estava para dar nascimento à religião primitiva. Não apenas tais sentimentos humanos manifestaram-se nesses humanos primitivos, mas muitos sentimentos mais altamente evoluídos estiveram também presentes nas suas formas rudimentares. Eles eram levemente conhecedores da piedade, da vergonha e da reprovação, bem como conscientes de um modo mais acentuado do amor, ódio e vingança, estando também acentuadamente suscetíveis aos sentimentos do ciúme. Esses primeiros seres humanos, os gêmeos, foram uma grande provação para os seus progenitores primatas. Eles eram tão curiosos e aventureiros que quase perderam as suas vidas em várias ocasiões antes dos seus 8 anos de idade. E como não podia deixar de ser, eles estavam já bastante marcados com cicatrizes, na época em que tinham 12 anos. Muito cedo aprenderam a comunicação verbal. Na idade de 10 anos, já haviam criado e aperfeiçoado uma linguagem de sinais e de palavras de quase 50 ideias e haviam aperfeiçoado em muito e expandido a técnica de comunicação primitiva dos seus ancestrais. Todavia, por mais que tentassem, eles não foram capazes de ensinar a seus progenitores, senão umas poucas palavras, sinais e símbolos novos. Quando tinham cerca de 9 anos de idade e passeavam rio abaixo em um dia luminoso, eles tiveram um relacionamento memorável. Todas as inteligências celestes estacionadas em Urântia, incluindo eu próprio, estavam presentes como observadoras das transações desse encontro amoroso ao meio-dia. Você pensa que ninguém está vendo? Todo mundo bem, Deixa eu ver o que esse cara está fazendo. Nesse dia memorável, eles chegaram ao entendimento de viverem juntos, um para o outro. E essa foi a primeira de uma série desses acordos que finalmente culminou na decisão de partir, abandonando os seus semelhantes animais inferiores, indo na direção norte, mal sabendo que estavam assim fundando a raça humana. Essa foi a primeira decisão legal, deles. né? E aí eles se tornaram seres humanos. Embora estivéssemos todos grandemente preocupados com o que aqueles dois pequenos selvagens estavam planejando, nós éramos impotentes para controlar o trabalho das suas mentes. Nós não influenciamos, nem poderíamos influenciar arbitrariamente as suas decisões. Todavia, dentro dos limites permissíveis da função planetária, nós, os portadores da vida, junto com os nossos colaboradores, todos conspiramos para conduzir os gêmeos humanos para o norte, e para muito distante do seu povo peludo e ainda parcialmente habitante das árvores. Espera só um pouquinho. Vocês viram ali? Dentro dos limites permissíveis da função planetária, todos conspiramos para... Como será que foi essa conspiração? Não, é que eles vão fazendo as coisas, eles não vão mexer em você e não vai tomar atitude por você. Mas vai criando coisas aqui para que te levem ao caminho. Essa conspiração, será que é
Mas hoje em dia eles não interferem mais. Envolve, será alguma interferência, assim, uma chuva? Ah, com certeza, eu acho que é isso. Tem uma coisa mais tipo um frio, Uma né? seta no caminho, assim. Uma seta? Mas hoje em dia eles não interferem mais. É um GPS aqui. Vamos lá. E assim? E assim, em razão da escolha da própria inteligência deles, os gêmeos migraram. E devido à nossa supervisão, eles migraram em direção ao norte, para uma região apartada, onde escaparam da possibilidade da degradação biológica que viria caso se miscigenassem com seus parentes inferiores às tribos primatas. Então eles só podiam ficar eles dois juntos, ir embora dali para não se contaminar com eles. Pouco antes da partida do seu lar na floresta, eles perderam a sua mãe em um ataque dos gibões. Ainda que não possuísse a inteligência deles, ela tinha um afeto mamífero condigno e de uma ordem elevada pelos seus filhos, e destemidamente deu a sua vida na tentativa de salvar o maravilhoso pai. E o seu sacrifício não foi em vão, pois ela conteve os inimigos até que o pai chegasse com reforços para pôr os invasores a correr. Logo depois, esse jovem casal abandonou seus companheiros para fundar a raça humana. O seu pai primata ficou desconsolado e com o coração despedaçado. Ele já tinha esse sentimento de tristeza. De ciúme, um animal, ele não tem tanto essa coisa, né? Já esquece, mas os primatas já tinham, Recusava-se a comer, mesmo quando a comida era trazida a ele pelos seus outros filhos. Tendo perdido a sua brilhante progenie, a vida já não parecia digna de ser vivida entre os seus semelhantes comuns. Assim, ele vagou pela floresta e foi atacado por gibões hostis, sendo golpeado até a morte. Nós vamos terminar, são 9h30. Pode ser? Tem uma página. Então vamos lá. A evolução da mente humana. Nós, os portadores da vida Urântia, passamos por uma longa vigília e uma espera cuidadosa desde o dia em que inicialmente plantamos o plasma da vida nas águas planetárias e assim naturalmente até que o aparecimento dos primeiros seres realmente inteligentes e volitivos trouxesse-nos uma grande alegria e uma satisfação suprema. Você pensou eles lá em cima olhando Nossa, isso? Graças a Deus! Conseguiram! Finalmente! Acompanhamos o desenvolvimento mental dos gêmeos por meio da observação do funcionamento dos 7 espíritos ajudantes da mente, destinados à Urântia, na época da nossa chegada ao planeta. Durante o longo desenvolvimento evolucionário da vida planetária, esses incansáveis ministradores da mente têm sempre registrado as suas habilidades crescentes de contatar as capacidades dos cérebros em expansão sucessiva das criaturas animais progressivamente superiores. A princípio, apenas o espírito da intuição podia funcionar no comportamento de instintos e reflexos da vida animal primordial. Com a diferenciação dos tipos mais elevados, o espírito da compreensão tornou-se capaz de dotar tais criaturas com a dádiva da associação espontânea de ideias. Mais tarde, observamos o espírito da coragem entrar em ação. Os animais em evolução realmente desenvolviam uma forma incipiente de autoconsciência de proteção. Depois do aparecimento dos grupos de mamíferos, nós observamos o espírito do conhecimento manifestando-se em medida crescente. A evolução dos mamíferos mais elevados trouxe a função do espírito do conselho, com o crescimento resultante do instinto de grupo e com os começos de desenvolvimento social primitivo. Progressivamente, com o desenvolvimento dos mamíferos precursores e, em seguida, com dos mamíferos intermediários e dos primatas, tínhamos observado o serviço implementado dos primeiros 5 ajudantes. Mas nunca os 2 espíritos ajudantes restantes, os mais elevados iniciadores da mente, haviam sido capazes de entrar em função no tipo de mente evolucionária de Urântia. Imaginai o nosso júbilo um dia. Os 2 gêmeos estavam com cerca de 10 anos de idade, quando o espírito da adoração fez o seu primeiro contato com a mente da gêmea fêmea, e pouco depois com a do macho. Sabíamos que algo muito próximo da mente humana aproximava-se da culminância.
Cerca de 1 ano depois, eles finalmente resolveram, em consequência do pensamento meditativo e da decisão propositada a partir de casa e viajar para o norte, então o espírito da sabedoria começou a atuar em Urântia, nessas duas que são reconhecidas agora como mentes humanas. Houve uma nova e imediata ordem de mobilização dos 7 espíritos ajudantes da mente. Estávamos cheios de expectativa, compreendíamos que se aproximava a hora longamente aguardada. Sabíamos que estávamos no umbral da realização do nosso esforço prolongado para desenvolver e fazer evoluir em Urântia as criaturas dotadas de vontade. Legal. Quer que eu leia ou você lê? O reconhecimento do mundo como sendo habitado. Nós não tivemos que esperar muito. Ao meio-dia, no dia seguinte ao da fuga dos gêmeos, aconteceu o teste inicial da transmissão dos sinais do circuito do universo no foco da recepção planetária de Urântia. Estávamos todos, evidentemente, agitados com a compreensão da iminência de um grande acontecimento. Mas já que este mundo era uma estação de experimento da vida, não tínhamos a menor ideia de como exatamente seríamos informados sobre o reconhecimento de haver vida inteligente no planeta. Mas não permanecemos na expectativa por muito tempo. Ao terceiro dia, depois da fuga dos gêmeos, e antes que o corpo dos portadores da vida partisse, chegou o arcanjo de Nébaron para o estabelecimento inicial do circuito planetário. Foi um dia memorável em Urântia, quando o nosso pequeno grupo reuniu-se perto do Polo Planetário de Comunicação Espacial e recebeu a primeira mensagem de Salvington sobre o circuito de mente recentemente estabelecido no planeta. E essa primeira mensagem foi ditada pelo comandante do Corpo dos Arcanjos, que dizia: aos portadores de vida em Urântia, saudações. Transmitimos a certeza do grande júbilo em Salvington, em Edentia e em Jerusalém, em honra ao registro na sede central de Nébaron, do sinal da existência em Urântia, de mente com a dignidade da vontade. A decisão propositada dos gêmeos de partir na direção norte, de isolar-se da sua progenie, dos seus ancestrais inferiores, ficou registrada. Essa é a primeira decisão da mente, do tipo humano de mente, em Urântia, e automaticamente se estabelece o circuito de comunicação por meio do qual essa mensagem inicial de reconhecimento está sendo transmitida. Que legal. Em seguida, por esse novo circuito vieram os cumprimentos dos Altíssimos de Edentia, contendo instruções para os portadores de vida residente, proibindo-nos de interferir no modelo de vida que tínhamos estabelecido. Fomos instruídos a não intervir nos assuntos do progresso humano. Não deve ser inferido que os portadores da vida tenham alguma vez interferido arbitrária e mecanicamente na realização natural dos planos evolucionários planetários, pois nós não o fazemos. Contudo, até essa época nos havia sido permitido manipular o meio ambiente para proteger o plasma vital de um modo especial, e era essa supervisão extraordinária, mas totalmente natural, que deveria sofrer descontinuidade. Então, a partir daí, eles não fizeram mais nada. Então, logo, os Altíssimos tinham terminado de falar, a bela mensagem de Lúcifer, então soberano do sistema de Satânia, começou a entrar no planeta. Agora, os portadores de vida ouviam as palavras de boas-vindas do seu próprio chefe e recebiam a sua permissão para retornar a Jerusalém. Essa mensagem de Lúcifer manifestava a aceitação oficial do trabalho dos portadores da vida em Urântia e absolvia-nos de qualquer crítica futura sobre qualquer dos nossos esforços para aperfeiçoar os modelos de vida de Nébaron, do modo como estavam estabelecidos no sistema de Satânia. Essas mensagens de Salvington, Edentia e Jerusalém marcavam formalmente o término da supervisão dos portadores de vida no planeta, que haviam durado toda uma longa época. Durante idades estivemos trabalhando, assistidos apenas pelos 7 espíritos ajudantes da mente e pelos mestres controladores físicos. E agora, havendo surgido as criaturas evolucionárias do planeta,
a vontade, a capacidade de escolher, o poder de adorar e ascender, compreendíamos que o nosso trabalho havia acabado e que nosso grupo se preparava para partir. Sendo durante um mundo de modificação da vida, nos foi dada a permissão para deixarmos aqui 2 portadores da vida sêniores com 12 assistentes. E fui eu um dos escolhidos desse grupo. E desde então tenho sempre estado em Urântia. Obrigada. Urântia foi formalmente reconhecida como um planeta de residência humana no universo de Nebadon, exatamente 993.408 anos atrás, a contar do ano 1934 depois de Cristo. A evolução biológica havia, uma vez mais, alcançado níveis humanos de dignidade e de vontade. Depois, o homem havia chegado ao planeta 606 Saturno. Que legal, muito legal, muito né? bom. É muito bacana. Portador da vida e residente Urântia. Então, alguns estudantes que nos acompanham perderam esse documento maravilhoso. Esse é maravilhoso. Mesmo. Parece meio precipitado, porque era só um casal, né, até então. Isso ocorreu poucos dias depois da fuga para o norte, né? Mas o que impedia eles de serem devorados por um felino ali no caminho? Né? Não. Pois E é, aí? mas o quê? E os anjinhos protegendo para empurrar? Ah, mas mas não eles podia não mais. podiam mais. Não Eles podiam tinham um mais. pauzinho. Mas agora nós temos os outros protetores, né? Não, a gente está falando de Andon e Fonte. Não, a mesma especificamente. Íris, né? Não, mas daí não sei também. Pois é, Bom, Eles saíram muito rápido. isso é muito rápido e... Não,